Eu sou o Jonas Vax. Eu tenho 35 anos e há 35 anos eu tenho a dificuldade de falar esse meu sobrenome, explicar, soletrar e ele já é uma marca, né, no meu próprio nome de uma origem que eu tenho de uma outra região e de uma outra cultura, porque os meus pais são ambos judeus. E e são, portanto, também migrantes. A família da minha mãe chegou, né, saiu do leste europeu, daquela região da Ucrânia, Belarus, Moldávia, enfim, e chegou na Bahia na década de 20. Então minha mãe é uma judia baiana. E a família do meu pai, mais ou menos na mesma época e mais ou menos na mesma região, saiu do leste europeu, de uma região muito pobre, com muita perseguição e muito antissemitismo. São as histórias que me contam os meus bisavós e contavam os antepassados. Mas nesse mesmo movimento ele chegou no porto de Buenos Aires. Então o meu pai é argentino e a minha mãe é baiana. E isso foi muito marcante na minha identidade, né? Desde muito pequeno eu lidei com isso, algumas vezes com um certo preconceito, pelo fato de, né, baiano, quando eu era pequeno, era uma forma despectiva de, né, querer xingar alguém, ou falar que alguma coisa era brega, era baiano. Não sei como é hoje isso, não tenho escutado mais, mas sempre foi uma forma pejorativa de se referir a alguém, o baiano, e minha mãe, minha avó, todos meus tios baianos. E por outro lado, o argentino também é uma outra identidade aí que no Brasil tem muita rivalidade, provocação, piada, que eu nunca levei assim com muita... Não sofri muito, mas sempre me incomodou. Até hoje a questão do argentino, às vezes eu não falo muito disso para não gerar, um incômodo, e é uma situação. Então, já no meu nome, eu acho que já tem essa marca dessa identidade de ser judeu e de ser filho de um argentino e uma baiana, e isso teve muito marcado na minha infância e até hoje na minha identidade. Eu estudei em escolas privadas, aqui na Zona Oeste de São Paulo. A gente está aqui hoje no Céu Butantã, não muito longe daqui, mas escolas de uma classe média alta, escolas que foram muito interessantes do ponto de vista de uma formação acadêmica e de uma formação cultural, mas acho que faltou muito uma dimensão fundamental da escolaridade, que é introduzir, né, as crianças num outro espaço de sociabilidade diferente daquele do privado, da casa, né? Eu acho que essas escolas onde eu estudei eram muito fechadas, então o que você tinha era como quase que uma extensão ali do ambiente familiar ou das próprias relações, não tinha o diferente. A grande ausência fundamental nessas escolas, nos alunos, eram alunos negros, principalmente. Eu não convivi muito pouco com colegas negros e com professores negros, também negras, muito pouco, quase nada. E acho que isso, num país como o Brasil, em que mais da metade da população é negra, né, entre pretos e pardos, essas escolas acabam reproduzindo as desigualdades e os preconceitos. Por outro lado, eu tinha essa convivência em casa com as pessoas que trabalhavam na casa ou que eram babás e tal. Então, para uma criança que está formando, né, as suas referências, os seus valores, não ser oferecido o convívio e a oportunidade de convivência e de conhecer efetivamente pessoas
negras que não estejam que estejam numa condição de igualdade, como é a relação entre os alunos da mesma escola, para mim foi gravíssimo. Assim, eu hoje não tenho filhos, né? Eu tenho 35 anos e não tenho filhos ainda, mas penso em tê-los e acho que gostaria de colocá-los em escolas públicas, porque acho que a escola é um espaço para essa convivência e para conviver com a diversidade, e não como um espaço de construção. Então, na minha escolaridade, as escolas muito boas num certo sentido, mas muito ruins quando você pensa uma qualidade social da educação, eu vejo que escolas muito problemáticas. Depois do ensino médio, eu escolhi fazer faculdade de filosofia, né? Fiz a licenciatura e o bacharelado em filosofia na Universidade de São Paulo, e foi então o primeiro contato mais direto que eu tive com a educação pública, que desde então é a minha paixão, minha vocação, minha profissão, meu interesse trabalhar e construir outras práticas na escola pública, né? Na Universidade de São Paulo, eu também acho que, na minha formação também, acho que foi uma excelente formação do ponto de vista acadêmico, mas que também foi uma formação que, em muitos sentidos, reproduziu desigualdades e reproduziu estigmas e uma das principais críticas que eu faço à minha formação é um certo eurocentrismo, né? Uma certa perspectiva de que o conhecimento válido e o conhecimento verdadeiro e o conhecimento que vale a pena ser transmitido é o conhecimento produzido no norte do mundo e mais especificamente na Europa e mais especificamente nos países da Europa Central e mais especificamente alguns autores, todos eles muito de uma certa classe social, de uma certa cor da pele, de uma certa orientação sexual, né? Então, toda uma cultura dominante, hegemônica, transmitida ali naquele espaço. Muito importante, é uma formação muito consistente do ponto de vista dos clássicos, do pensamento ocidental, mas muito pouca abertura de novo para outros pensamentos orientais, africanos, ou da própria periferia da Europa, ou outros autores, ou, enfim, ou mesmo da América pré-conquista, muito pouco espaço para esse diálogo e para essa abertura. Mas no meio da minha graduação eu fui fazer a licenciatura. E na licenciatura foi onde eu encontrei talvez mais afinidade, identidade para a minha formação profissional e pessoal, né? Com alguns autores e alguns professores e algumas reflexões sobre a educação. Sempre muito imbuído de um discurso bastante idealista de que a escola tem um papel fundamental na transformação da sociedade brasileira e principalmente na superação das desigualdades, né? E aí bastante interessante chegar com esse olhar para a escola, com toda essa esperança e esse, né, amor, como diria o Paulo Freire, e nos estudos e na própria prática aí vendo como a escola também é um espaço de reprodução das desigualdades, das discriminações, das violências, né, dos estigmas. Então eu acho que é muito interessante e sempre foi interessante na minha trajetória de educador essa contradição para alguns, ou essa tensão entre a escola como um espaço de reprodução e a escola como um espaço de criação, de transformação, de resistência. Essa foi e é um tema para mim muito caro, muito importante
teoricamente, estudando os autores, mas também na prática, na minha experiência como educador, como gestor. Depois dessa formação inicial, eu estava terminando a licenciatura e a graduação e houve o primeiro concurso público para professor de filosofia na rede pública estadual de São Paulo em mais de 15 anos. Então coincidiu que eu estava terminando a minha licenciatura e prestei esse concurso, fui aprovado e ingressei como professor efetivo de filosofia no ensino médio da rede estadual. Foi uma experiência extraordinária, esses 2 anos, 3 anos, quase 3 anos de sala de aula como professor de uma escola estadual, também na Zona Oeste, ali perto do CEASA, onde eu aí sim efetivamente pude conhecer a escola pública em profundidade. A universidade pública acho que tem ainda uma condição muito diferente das escolas públicas, infelizmente, e aí pude mergulhar nesse universo e de fato ver que existem as duas dimensões. É um espaço de reprodução, de relações sociais, de produção, de dominação, de violência, de gênero, etc., de violências de gênero, etc., mas que tem uma potência incrível na sala de aula e naquele espaço. E eu construí, durante esses quase 3 anos, práticas aulas de filosofia, tinha muita abertura e foi muito um convite aos meus alunos para um pensamento crítico e para que a gente tenha consciência da gravidade da situação que o Brasil vive em termos de desigualdade, em termos de falta de democracia, em termos de pouco acesso a direitos básicos para a grande maioria da população e como nós, como sujeitos, temos um papel fundamental na construção e na transformação dessa sociedade, não só na escala macropolítica e não só na representação, na eleição dos nossos representantes, mas na nossa cotidiano, em todos os espaços, buscando uma democracia ativa, como fala a Maria Vitória Benevides, mas em que em todos os nossos espaços a gente tem esse protagonismo e essa participação e esse envolvimento e que nas próprias relações pessoais a gente seja coerente com essa construção e essa transformação que a gente quer fazer. Foi muito interessante um percurso que eu fiz como professor, porque no primeiro ano eu parti da questão do público e do privado, uma questão muito marcante para mim, da minha formação em Hannah Arendt e em Sérgio Buarque de Holanda, tinha muito essa discussão do público e do privado e de como essa é uma questão decisiva para a constituição da sociedade brasileira e da nossa subjetividade. Então eu quis trabalhar com isso nas nossas aulas, a questão do público e do privado, partindo ali da gente na escola pública, de uma ideia deles do que é o privado, de uma idealização e da lógica do privado, e toda uma referência aí à polis e ao surgimento da cidade, da ideia do público, do espaço público e tal. Mas, para minha surpresa e para o meu crescimento, esse assunto foi pouco, eu senti que mobilizou pouco os alunos. Era um tema um pouco abstrato. E eu, achando que estava partindo da concretude da escola pública, mas público e privado, num segundo ano, num segundo momento, eu pude reformular o meu programa e trabalhei com o surgimento da filosofia. Aquilo que eu achava que, não, eles não vão se interessar pelo surgimento da filosofia, que é uma coisa muito distante, muito, que não vai tocar, mobilizar. Na verdade, quando eu comecei trabalhando com a mitologia
e a passagem do mito para a razão, né, ou para o surgimento da filosofia, e aquele movimento que acontece na Grécia arcaica, na passagem para a Grécia clássica, contando as histórias da teogonia de Hesíodo ou alguns mitos gregos, eu consegui cativar, envolver e conectar muito mais com os meus alunos, falando direto para o imaginário e contando essas narrativas, do que uma reflexão mais teórico, abstrata, de público e privado, mesmo que se fosse partindo da ideia de escola pública. E foi muito bacana construir, principalmente talvez a principal referência ao mito da caverna, a alegoria da caverna, contada por Platão um pouco como essa saída da caverna, saída de um mundo do dogmatismo, a saída de um mundo da crença sem fundamento e sem busca da racionalidade. Essa passagem para o surgimento da filosofia foi muito bacana, que a gente construiu no primeiro semestre, e no segundo a gente pensou, bom, qual seria essa caverna contemporânea? Né? Quais são essas crenças ou essas verdades que a gente acaba assumindo sem buscar o sentido e a fundamentação e a análise crítica de quando surgiu, em diálogo com o quê? E aí a gente fez uma reflexão toda sobre a caverna contemporânea, e aí a gente trabalhou com uma referência importante que foi o filme Matrix, que, né, tem aquela situação também de um convite a sair de um mundo das aparências para buscar essa verdade, sem nunca querer revelar a verdade, nem dizer o que é ser crítico, mas como um convite, como uma atitude filosófica. Então, a filosofia no ensino médio é a busca dessa atitude questionadora, indagadora, disruptiva, não sei, de busca de ir além daquilo que aparece, do que nos dizem. Então, um pouco identificar quais seriam essas ideias, esses preconceitos, essas ideias assumidas sem crítica e buscar através de um exercício, uma prática, mais do que um conjunto de... Claro que sempre remetendo aos textos da filosofia, mas não é assim, você precisa saber de tais e tais e tais autores nessa ordem, né? É partir de questões e buscando no universo da filosofia, né, referências que ajudem a gente a construir esse pensamento. Então, foi uma experiência extraordinária. Trabalhei muito com os estudantes também a questão do Grêmio, né? O Grêmio não existia na nossa escola e foi fundado o Grêmio, a gente fez os debates e a participação, discutindo como fazer o estatuto do Grêmio, e hoje eu vejo que essa discussão, né, acho que faz mais ou menos uns 10 anos dessa experiência. Eu acho que hoje a discussão da participação estudantil avançou muito, mudou muito, e eu vejo hoje a juventude, né, os secundaristas aqui no estado de São Paulo, como a vanguarda, de alguma maneira, da mobilização, das formas de organização, né, na resistência e na proposta de outras formas de organização. Naquele momento, naquela escola, eu conduzi um pouco, ou provoquei os alunos para suscitar isso, e ainda num esquema de Grêmio, com diretoria de Grêmio. E hoje eu sei que os Grêmios são coletivos, organizados de maneiras mais interessantes, mais disruptivas, né? Então, eu fiz esse trabalho muito gratificante na sala de aula, foi muito bacana. Foi muito bacana a experiência de trabalhar na instituição escolar com o fomento ao Grêmio, participando da APM, participando do conselho de escola, fomentando a participação dos pais, da comunidade nesses espaços de participação. Mas do ponto de vista institucional e do ponto de vista da formação continuada de professores e do ponto de vista das condições de trabalho, foi catastrófico. Então, de fato, eu vi aquela contradição que eu tinha estudado e que
na prática. Do ponto de vista institucional, parecia que era a pura reprodução de um sistema completamente falido, completamente desconectado com a realidade e com as demandas dos estudantes, mas ao mesmo tempo como um espaço de encontro, como um espaço em que na sala de aula aconteciam coisas fantásticas, quase que todos os dias, em todas as aulas tinham, né, achados e, né, ou mesmo muitos deles que a gente não sabe, o professor, né, não sabe exatamente como aquela experiência repercute no outro, né? Mas de fato, assim, salários péssimos, plano de carreira inexistente. Meus colegas que estavam há mais tempo na sala de professores diziam: mas você é jovem, bem formado, o que você está fazendo aqui? Vai embora. Totalmente desestimulante. Assim, as condições físicas da escola muito precárias. Então, muito grave. E o que foi a gota d'água que me fez sair da rede estadual, eu pedi exoneração mesmo de um cargo que eu tinha, né, a estabilidade, poderia ter continuado nesse cargo, me aposentado, enfim, 30 anos depois, foi um programa São Paulo Faz Escola, que é um programa do governo do estado, que envia para as escolas apostilas, com todas as aulas preparadas para cada um. Então é a aula, o que o professor tem que dizer, como ele tem que dizer, qual é a avaliação, qual é a correção da avaliação e a prova anual ou bienal, SARESP, produzida em função desse material, né, e o bônus do professor vinculado ao rendimento dos estudantes no SARESP. Então aquilo que, quando a sala de aula e a perspectiva da autonomia pedagógica e docente foi atravessada por esse programa, que não só atropelava a nossa autonomia, como fazia com que nas escolas tivesse uma relação de vigilância e controle entre professores. Mas você não está trabalhando com material? Pô, mas o bônus e os alunos e o SARESP, não, porque fez com que para mim se tornasse inviável aquelas condições de trabalho que estavam completamente justificadas na medida em que eu podia desenvolver um trabalho bacana com os estudantes, com autonomia. E eu também nessa época estava numa outra, mudei de escola e a escola era muito mais autoritária, não tinha espaço para participação, o conselho era dos amigos da diretora e não tinha espaço para o Grêmio, ela desmobilizava, enfim. Aí para mim foi a gota d'água e eu saí, trabalhei um tempo em uma escola privada também e depois fui morar fora do Brasil, morei na Argentina por 3 anos e fiz um mestrado em educação, estudando justamente o programa São Paulo Faz Escola, fazendo uma crítica, porque não é um caso isolado, né? A gente sabe que no estado de São Paulo, mais de 50% dos municípios têm esses sistemas apostilados, que não é exatamente a mesma coisa, mas é muito próxima à lógica. Estudar um pouco isso como um caso de uma tendência da política educativa brasileira e fazendo um contraponto com outras práticas na América Latina que trabalham com o professor como um trabalhador intelectual, né? Que interpelam o professor como um trabalhador intelectual, cuja experiência e cuja subjetividade e cujos saberes são fundamentais para o trabalho na escola e para que a escola seja um espaço de construção de conhecimento e não só um espaço de reprodução passiva e acrítica de um conhecimento formulado em um outro lugar por técnicos especialistas, mas que não tem nenhuma relação com a comunidade, com o território, com o contexto e com o próprio professor. Então, foi muito rica essa experiência, trabalhei em movimentos sociais lá e militei, conheci um outro sistema educativo, né? A Argentina universalizou o ensino fundamental também na década de 90, só que do século anterior, né? Do século XIX. Mais de 100 anos de uma escola básica, né? Ou ensino básico hoje inclui o ensino médio, mas
de uma escolaridade fundamental, consolidada e conhecer um pouco também os problemas desse outro sistema. Voltando para o Brasil, trabalhei um tempo com uma experiência de ensino de português e cidadania brasileira para refugiados no Brasil. Foi uma experiência incrível também, com a diversidade. E foi também, eu estava chegando no Brasil, né? E eu tenho essa história de família migrante, eu estava voltando e trabalhar com essas pessoas que estavam chegando em São Paulo foi muito bacana. E rapidamente surgiu o convite para eu trabalhar na Prefeitura de São Paulo, né? Que foi através o meu irmão trabalhou em Brasília na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República no governo Lula, trabalhou com o Paulo Vanucchi, com o Rogério Sotile, com outras pessoas. Eu sempre tinha, né, muita interesse e muita manifestado, e sempre conversado com ele, com eles, em espaços de encontro. E quando o Haddad foi eleito, o Rogério Sotile foi convidado para ser o secretário municipal de Direitos Humanos e Cidadania, e eles me convidaram para trabalhar lá na coordenação de educação em direitos humanos. Foi um enorme desafio, mas foi uma experiência fantástica. Foram 3 anos de trabalho na Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura, com a área de educação em direitos humanos. A gente teve o primeiro desafio, que foi o de transformar o programa de governo do candidato Fernando Haddad em projetos concretos e execuíveis num período de uma gestão para a gente estruturar a nossa ação. Também, claro, considerando as principais normativas, né, os principais documentos, o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, o Programa Nacional de Direitos Humanos 3, as Diretrizes Nacionais de Educação e Direitos Humanos, o Programa de Governo, e fazer disso uma política municipal de educação e direitos humanos. Tínhamos muito poucas experiências de educação e direitos humanos a partir do município, e foi muito interessante, muito bacana. A gente chegou em 4 principais ou 5 principais projetos. Um de formação de educadores, que é o que eu vou falar mais, porque o curso GDE faz parte, né, das estratégias de formação de educadores. Outro de desenvolvimento de material pedagógico, que o principal resultado é o material Respeitar é Preciso, mas que depois eu posso comentar um pouco mais também. Outra estratégia de valorização e reconhecimento das iniciativas que já estavam em curso na rede municipal de educação, que foi o Prêmio de Educação e Direitos Humanos, Prêmio Municipal de Educação e Direitos Humanos. Uma outra que foi a criação de alguns espaços de referência para a educação e direitos humanos nas periferias, que foram os Centros de Educação e Direitos Humanos. E, por último, e não menos importante, toda uma discussão sobre cultura e direitos humanos, que é o Festival Entre Todos, que é um festival que desenvolve curtas-metragens, ou que premia curtas-metragens com temas de direitos humanos, e foi também uma das principais estratégias de produção de material pedagógico, porque os curtas-metragens são uma linguagem que a gente avalia, a gente entende que é muito rica para trabalhar com os temas de direitos humanos, porque parte da sensibilização, parte, né, da provocação, e gera empatia, e gera o estranhamento, e a partir do curta construir as reflexões, enfim. Então, para a ação de formação de educadores, que é o que eu vou falar um pouquinho mais, a gente recebeu uma orientação, ou em geral veio uma orientação do prefeito, de que a gente deveria buscar no governo federal apoio para os projetos. Por quê? A prefeitura vive uma situação orçamentária muito precária, porque durante pelo menos 8 anos o município tinha se fechado para os programas do governo federal.
E porque muitos dos projetos do governo federal são de excelente qualidade. Então, orientou para que a gente buscasse. E foi isso que a gente fez na formação de professores. Fomos buscar o MEC para dizer, bom, queremos formar educadores da rede municipal em educação e direitos humanos. 6.000 era a nossa meta, né? 6.000 educadores. E aí, o MEC, nas primeiras conversas com o MEC, nos recomendou procurar as 3 universidades federais com campi no estado de São Paulo. Ou seja, o FABC, Unifesp e Federal de São Carlos. E assim, lá nos primeiros meses de 2013, né, nos primeiros meses da gestão, que agora está terminando, a gente começou essa articulação com o Ministério e com as universidades. Fazia já algum tempo que o Ministério estava fomentando cursos via Universidade Aberta do Brasil para as redes municipais, em parceria com as universidades federais para a formação de professores, né? Então, o recurso do MEC, todo o conhecimento, a expertise, a profundidade e os profissionais das universidades federais, que são as melhores do Brasil, oferecendo formação para os professores das redes municipais. E foi isso que a gente, com muita dificuldade, mas muita resiliência, muita convicção, a gente fez aqui na cidade de São Paulo. A gente ofereceu mais de 2.500 vagas em cursos nesse formato semipresencial. As atividades presenciais ocorreram nos CELs, né, em 10 CELs, em 15 CELs da cidade, 10 CELs para os cursos da UFABC e 5 CELs para o curso da Unifesp. Oferecemos, então, nas periferias, cursos de altíssima qualidade, com custo zero para a prefeitura, custo zero para os cursistas, em temas que são temas, e aí a gente chega na questão do gênero e da diversidade na escola, temas que, infelizmente, são absolutamente, ou foram historicamente, relegados, né, e não foram abordados com a devida importância e profundidade nas formações de educadores. A gente acompanhou ao mesmo tempo em que a gente estava realizando o curso Gênero e Diversidade na Escola e outros cursos, também como o curso EJA na Diversidade e na Inclusão, ou o curso Educação em Direitos Humanos. Enfim, ao mesmo tempo que a gente estava fazendo essa oferta de cursos para a rede municipal, estava tramitando na Câmara o Plano Municipal de Educação. E aí a gente viu manifestações muito explícitas de que não é por acaso que a questão de gênero não foi tratada nas formações de educadores e nas escolas, mas por todo um posicionamento político de que a escola não deve ser um espaço de educação, não deve trabalhar com valores, deve trabalhar apenas com os conteúdos, e porque a educação é função, atribuição das famílias. E a escola não deve se meter nesses assuntos se imiscuir nesses assuntos de sexualidade, gênero e diversidade, porque isso é uma questão. Então, houve muita resistência, houve muita luta, mas, infelizmente, essa perspectiva, de alguma maneira, foi predominante e ganhou, e não conseguimos incluir no Plano Municipal de Educação a urgência e a necessidade de trabalhar com esses temas, apesar de termos tido alguns avanços importantes no Plano Municipal de Educação, com uma diretriz sobre educação e direitos humanos, com algumas falas, algumas partes, estratégias mais genéricas sobre diversidade, mas nada sobre sexualidade e gênero a gente não conseguiu avançar. Mas se por um lado a gente não avançou lá, a gente conseguiu, nas nossas formações do curso Gênero e Diversidade, avançar significativamente. Eu acho que a gente fez uma oferta muito relevante, histórica, como a gente diz aqui para a cidade de São Paulo, que foi essa oferta do curso Gênero e Diversidade na Escola,
com 500 vagas inicialmente pela UFABC e mais 250 em especialização da Unifesp, em 10 pontos da cidade, com uma demanda extraordinária. A gente abriu uma quantidade de vagas que foi o que a gente conseguiu viabilizar. Teve uma procura mais de 3 vezes maior do que o que a gente pôde oferecer, com um interesse e uma participação sempre muito ativa. E eu acho que o GDE da UFABC, acho que o GDE em geral, mas acho que essa proposta aqui é muito coerente com a complexidade da temática, né? Porque nós temos certeza que a escola é sim um espaço de educação em valores, né? Nós temos certeza de que se nós não tratamos dos temas de diversidade sexual, de gênero, de diversidade étnico-racial nas escolas, esses temas estarão lá e estarão na forma de reprodução de preconceitos, de violências e que levam pessoas negros ou mulheres ou homossexuais, pessoas homoafetivas, vítimas dessas violências, muitas vezes a abandonar as escolas. Então, é urgente, é fundamental que a gente trate disso para garantir o direito básico, essencial dessas pessoas à educação e à dignidade de serem tratadas como iguais. O curso, eu acho que ao convidar as pessoas para falar, como eu fui convidado aqui para falar um pouco da minha trajetória, da onde eu venho, como eu vivi essas questões, faz transparecer, né, faz emergir o tanto que a questão do preconceito, da violência de gênero e étnico-racial, e entre outras, é presente na sociedade brasileira, né? E não é lá na escravidão, que já acabou, é passado, ou lá, né, no genocídio indígena. Não, a nossa sociedade atualiza esse preconceito, essa violência, essa discriminação e essa exclusão constantemente. Isso está profundamente arraigado nas nossas instituições, entre elas a escola. Então, aprofundar, trazer esse tema para a escola, para as nossas escolas, do jeito que a gente conseguiu, está conseguindo fazer, é uma contribuição muito significativa para transformar as nossas escolas e, assim, transformar a nossa sociedade. Como eu vivi, eu optei, além de ser o gestor, né, que coordenei toda uma articulação entre o Ministério, a Universidade e a Prefeitura, e dentro da Prefeitura as Secretarias de Direitos Humanos, de Educação e de Políticas para as Mulheres. Além de estar nessa articulação e nessa coordenação, eu também fiz o curso, né, como cursista, buscando também, partindo dessa... Sou educador, sou professor, não estou na rede agora, mas também um pouco buscando me formar e partindo também de uma busca de coerência e para conhecer e poder acompanhar a qualidade do curso. E essa reflexão que eu fiz aqui sobre a minha infância, com muito pouco contato com negros e com mais contatos com pessoas homoafetivas, foi uma reflexão que eu fui fazendo ao longo do curso e o curso foi também me instrumentalizando para fazer essa discussão do Plano Municipal de Educação na Câmara, para fazer essa discussão nos outros projetos da Secretaria de Direitos Humanos, para estar, por exemplo, Transcidadania, para também estar em diálogo e ajudando na construção dessas práticas. Eu acho que os encontros presenciais do curso foram momentos muito ricos, porque a gente via aparecer com muita emoção e com muita intensidade histórias de discriminação, histórias de violência que muitas vezes ficam escondidas ou talvez, sei lá, recalcadas, se for para usar mais um termo, mas que com certeza produzem efeitos subjetivos e práticos e na vida das pessoas, né? E acho que ao fazer com que elas possam emergir e serem tratadas num ambiente de companheirismo e não só
de um espaço em que, coitadinho, não. Vamos entender qual é a lógica e a racionalidade e a história que está por trás disso, e não vamos personalizar, e vamos entender isso como um fenômeno social, histórico, cultural, gravíssimo, constituinte da nossa sociedade, né, para poder também pensar como a gente age nas nossas práticas. Então, eu acho que esse equilíbrio entre uma dimensão subjetiva e uma dimensão mais estrutural, digamos assim, ou política, histórica, eu acho que foi e é uma grande diferencial do GDE em geral e dessa experiência talvez em especial. E poder tratar as diversidades de um modo articulado, né? Muito interessante, gênero e diversidade na escola. Né, eu acho que é muito interessante a reflexão. Quem é do campo progressista e marxista costuma falar, né, da questão de classe. E a gente não está de jeito nenhum negando ou tirando qualquer forma de importância e relevância da discussão de classe e de toda a desigualdade social que existe, da violência. Isso é fundante, mas a gente está aqui acrescentando outras camadas de análise, leitura e compreensão dessa desigualdade, que é a questão de gênero, que é a questão étnico-racial, que é a questão de outras formas de violência, que infelizmente tendem a se sobrepor, tendem a ter os mesmos sujeitos e os mesmos corpos, muitas vezes, como vítima desses preconceitos, né? O caso das mulheres negras, pobres, por exemplo, é um caso em que todas essas formas de desigualdade, de violência e de discriminação estão presentes. Então, eu acho que o curso ajudou a olhar a esse fenômeno da desigualdade no Brasil com toda essa complexidade que ele requer, né? E com toda a profundidade. Eu acho que a gente requer uma vigilância epistemológica e prática e subjetiva cotidiana, né? E é uma busca. A gente que tem tão arraigado na nossa sociedade, na nossa cultura, essa violência, a gente tem uma busca constante para não reproduzir essas práticas, mesmo quem tem alguma reflexão e alguma crítica sobre isso. Eu acho que o desafio é permanente. Então, eu acho que o curso deu e dá uma contribuição tremenda, mas que falta muito por fazer, né? Um pouco como o Galeano fala do horizonte, né? Para que serve? Assim, a cada vez que eu dou um passo, o horizonte se afasta, né? Mas para que serve o horizonte? Para saber na direção em que eu tenho que caminhar, né? Aquela utopia que a gente busca, que é a utopia de uma sociedade em que a diversidade seja vivida como uma riqueza, né? E não como diversas práticas de violência e discriminação. A gente está aqui no CEL Butantã, né? Que foi um dos lugares que a gente teve na nossa gestão como um dos principais, foi para o curso Gênero e Diversidade na Escola, foi um dos polos presenciais. Mas eu acho que para a gestão da Secretaria de Direitos Humanos, da Coordenação de Educação em Direitos Humanos, para os nossos projetos, os CELs sempre foram um espaço privilegiado para a gente construir essas outras práticas, essa utopia e esse horizonte que a gente quer construir. Porque é um espaço de inclusão, porque é um espaço em que oferece, nas periferias da cidade, cultura e arte e educação e esporte com uma qualidade extraordinária, e porque é também e principalmente um espaço para essas manifestações culturais da própria periferia e dessas outras
expressões que não aquela hegemônica que eu estudei e que eu, na minha infância, depois na universidade, que é a que tende a se reproduzir, né? Eu acho que o céu é o espaço do encontro dessa cultura erudita ou da cultura clássica com a cultura popular. É o espaço de encontro para a comunidade, é o espaço do sarau, é o espaço do cinema, é o espaço da sala de aula. E eu acho que a educação em direitos humanos, o gênero e diversidade na escola buscam trabalhar com as múltiplas linguagens, com as múltiplas experiências e com as múltiplas referências. Eu acho que o céu é muito isso. O céu é um pouco uma concretização daquilo que a gente busca. É gerido de um modo democrático pelo conselho gestor. Tem, enfim, os 3, a escola desde os pequenos até o final do ensino fundamental. Uma biblioteca como essa que tem um espaço de acolhimento. Enfim, eu acho que para o desenvolvimento integral dos estudantes, com essa discussão imprescindível dos valores e da igualdade e da diversidade, eu acho que os céus são um espaço privilegiado, mas eu acho que a gente não pode de jeito nenhum ficar restrito ao céu, né? Porque a gente tem hoje 45, já estamos construindo mais 20, mas assim, a gente propôs nos Centros de Educação em Direitos Humanos, que a gente fez em CELS, a gente propôs sempre uma relação com a comunidade, uma relação com outras unidades educacionais, que as escolas do bairro e do entorno possam ter também o céu como referência e que o céu possa ser esse espaço de encontro e de transformação. Então, a minha mensagem final é essa. Para mim foi uma alegria e uma honra ter participado da gestão municipal, né? Eu espero e ter contribuído de alguma maneira para fazer com que essa cidade e que essa rede de educação que tem 1 milhão de alunos e que tem mais de 60 mil professores, mais de 80 mil profissionais, seja uma rede mais humana, mais democrática, mais dialógica, mais inclusiva e que não reproduza a desigualdade que é tão marcante na nossa cultura e da nossa identidade, mas que possa ser um espaço de valorização, vivência e comemoração da nossa diversidade, que eu acho que é a maior riqueza que a nossa sociedade, o nosso povo tem. Então é isso, espero que tenho certeza de que falta muito, falta tudo por construir, mas espero ter podido contribuir um pouco nessa trajetória. Eu tenho certeza que o gênero diversidade na escola deixa uma marca na rede municipal. Eu acho que os outros cursos que a gente ofereceu também. E eu acho que agora resta o desafio para todos que estão fazendo esse curso e para aqueles que não tiveram essa oportunidade, por continuar trabalhando, continuar demandando da rede, né, dos nossos gestores, espaços de formação, materiais para trabalhar com isso. Da nossa parte, né, a Universidade Federal do ABC, eu acho, e também minha pessoal, tenho certeza que a gente vai continuar nessa busca. Espero que a rede continue também mobilizada para se transformar e formar estudantes que valorizem a diversidade, que vivam a igualdade de gênero todos os dias. É isso aí.